Olá, alunos! Voltamos aqui, tá? Para o predicado verbal. Nós já vimos o conceito de verbo transitivo e verbo intransitivo, né? Que vai nos ajudar a compreender melhor o predicado verbal. Agora eu vou trazer algumas características para vocês do predicado verbal, tá? Para que vocês consigam identificar ele na oração. Como eu já falei, o predicado verbal, ele vai ter como núcleo um verbo, certo? Esse verbo, ele vai ser transitivo direto ou intransitivo, tá bom? Vai ser um verbo transitivo direto ou um verbo intransitivo. Outro detalhe, não vai aparecer melhor, predicativo do sujeito, certo? Não vai aparecer o predicativo do sujeito. Um exemplo que eu vou colocar para vocês aqui. Joana correu na praça. Joana correu na praça, certo? Observem, Joana correu na praça. Joana correu, nós temos um verbo intransitivo, né? Ele já tem esse sentido completo. Eu corri, ou Joana correu, certo? Nós temos um verbo intransitivo, então já observamos que tem um verbo transitivo direto ou intransitivo, certo? Vamos ver se tem predicativo do sujeito. Joana correu na praça. Na praça é uma característica de Joana? Correu é um verbo de ligação? Não, aqui nós temos um verbo de ação sendo intransitivo e não temos predicativo do sujeito. Então, aqui nós temos um predicado verbal, certo? Sempre vão aparecer verbos de ação. Outra observação. Verbos de ação. Observem, Joana correu na praça, né? Temos um verbo de ação, o ato de correr, certo? Deixa eu colocar outro exemplo aqui para vocês. O dia clareou. O dia clareou. Nós temos o dia, sujeito, clareou, certo? Aqui nós temos um verbo de ação, clarear. Então, também um verbo intransitivo e aqui nós temos um predicado verbal, certo? Uma ação, né? O dia clareou, certo? E o núcleo que nós temos desse predicado será clareou. Núcleo, temos um verbo, não temos predicativo do sujeito e temos um verbo de ação. Então, consequentemente, nós temos aqui um predicado verbal, certo? Deixa eu ver outro exemplo para eu colocar aqui para vocês, para ficar mais claro. A professora andou por toda a escola procurando Pedro. Aqui. A professora andou por toda a escola procurando Pedro. Vamos lá. Primeiro, nós temos como núcleo um verbo. Sim, andou. É um verbo de ação, professora? É. A professora andou, certo? Verbo de ação, não temos predicativo do sujeito. Aqui a gente tem alguma característica dada ao sujeito, que é a professora? Não. A professora andou. Ela andou por onde? Por toda a escola, procurando Pedro. Então, aqui também nós temos um predicado verbal. Temos um verbo de ação, não temos predicativo do sujeito, tá bom? Então, pessoal, essa é a explicação sobre predicado verbal, tá? Da mesma forma dos outros assuntos, eu vou colocar para vocês um resuminho e depois nós vamos fazer uma atividade contendo o texto, certo? Boa aula!